A ciência, né, a gente sempre pensa em progresso, em avanços, em como ela torna a vida melhor. Sim, com certeza. Mas, e se a gente disser que essa mesma força, em certos momentos da história, foi usada para oprimir, para segregar? É, dá pra ver que o papo de hoje vai ser intenso, hein? E vai, viu? Você nos mandou um material super interessante sobre eugenia. E é isso que a gente vai dissecar nesse mergulho. A gente vai desvendar como essa ideia surgiu, como se espalhou e as marcas, às vezes bem sinistras, que ela deixou pelo mundo, inclusive aqui no Brasil. É isso aí. E vamos fazer isso juntos, com calma, sem atropelar, pra você entender tudo direitinho. Beleza. Então, para começar, vamos direto à raiz da palavra eugenia. Para você ter um termo positivo, né? Bem nascido, de boa genética, engana bem. Pois é, essa pegadinha. A palavra vem do grego e significa literalmente bem-nascido, como você disse. Só que essa fachada esconde uma história bem mais sombria. E quem foi o cabeça por trás dessa ideia? O livro Eugenia, Cicatrizes que Persistem, aponta o Francis Galton como o protagonista dessa história. Exatamente. O Galton, primo do Charles Darwin, é considerado o pai da eugenia. Ele era um cara brilhante, com trabalhos importantes em estatística e psicologia. Um intelectual de peso, então. Sem dúvida. E ele acreditava que características humanas, tipo inteligência e habilidades, eram herdadas, passadas de pai para filho. Retiu na genética. Isso. E aí ele pensou, por que não usar a ciência para guiar a evolução humana? Incentivar a reprodução dos melhores e desencorajar a dos outros. Que doideira. Né? Tipo, escolher quem pode ter filhos e quem não pode. É, a ideia era mais ou menos essa. Ele até propôs criar registros de famílias para monitorar tudo, sabe? Promover os bons genes. Mas aí já é interferir demais na vida das pessoas, né? Totalmente. E o problema é que essa visão dele, apesar de parecer ter boas intenções, ignorava totalmente a complexidade do ser humano. Abria caminho para uma manipulação genética com base em preconceitos em uma ciência totalmente distorcida. Falando em ciência distorcida, essa ligação com Darwin foi por aí que a coisa começou a desandar. Sim, mas a influência do Darwin foi mais indireta. Ele não defendia a eugênia, mas a teoria da seleção natural que ele elaborou acabou sendo usada de maneira errada pelos eugenistas. Entendi. Eles pegaram a ideia de sobrevivência do mais apto e aplicaram à sociedade, né? Exatamente. Acharam que podiam intervir na reprodução humana para acelerar a evolução, eliminar os fracos. Uma visão bem distorcida da natureza, né? Totalmente. E perigosa, porque ignora as questões sociais, culturais, éticas que envolvem a vida humana, reduz tudo a genes, como se a gente fosse só isso. Além do Galton, quem mais estava nessa onda da eugenia no começo? Vários outros nomes importantes. Na Inglaterra, tinha o Karl Pearson, um matemático que desenvolveu métodos para medir diferenças raciais, sabe? Medir diferenças raciais. Como assim? Ele tentava usar a estatística para justificar a ideia de que algumas raças eram superiores a outras. Mas isso não tem pena em cabeça. Hoje em dia a gente sabe disso, né? Mas na época ele era considerado um cientista de ponta. E nos Estados Unidos, o Charles Davenport fundou o Eugenics Record Office, um centro de pesquisa e propaganda eugênica. Tipo um QG da eugenia americana. Isso. E ele escreveu livros influentes mapeando o que ele chamava de linhagens defeituosas. Nossa, que horror. Pois é. Ele acreditava que vários problemas, como alcoolismo, pobreza, até criminalidade, eram causados por genes ruins que deviam ser eliminados. Outro americano, Madison Grant, levou essas ideias ao extremo no livro The Passing of the Great Race, defendendo a supremacia da raça nórdica. Na Alemanha, Ernst Haeckel pregava a higiene racial, a eliminação dos improdutivos. Esse já era quase nazista, né? As ideias dele foram usadas depois pelo nazismo para justificar o Holocausto. E até o Alexander Graham Bell, o inventor do telefone, entrou nessa. Ele defendia a esterilização de surdos. Sério. Mas ele não era surdo. A esposa e a mãe dele eram surdas. E ele achava que a surdez era uma degeneração que precisava ser eliminada. Que cotisão, né? Totalmente. E o mais assustador é que todos esses caras eram respeitados na época. Eram cientistas, intelectuais, com poder e influência. Eram brancos, ricos, da elite. Típico perfil da época, né? Exatamente. E essa posição privilegiada deles ajudou a espalhar essas ideias perigosas. E como a comunidade científica da época reagiu à eugenia? Eles abraçaram a ideia. No começo, sim. A eugenia era vista como um projeto científico sério, apoiado por universidades, governos, tudo. Era o mainstream da ciência. Isso. É. O que hoje a gente vê como preconceito, na época era vendido como ciência de ponta, um jeito de melhorar a humanidade.
Eles achavam que estavam fazendo um bem para a sociedade. É difícil de acreditar, né? Mas temos que tentar entender o contexto. A ciência estava bombando no final do século XIX, com novas descobertas, novas teorias. As potências coloniais usavam seus domínios como laboratórios para testar suas ideias. Tinha a Revolução Industrial, com a ideia de controle, de medir tudo. E as exposições universais, lembra delas? Sim. Nelas, os povos colonizados eram exibidos como se fossem objetos de museu, reforçando a ideia de raças superiores e inferiores. Que absurdo. Era a ciência sendo usada para justificar o racismo e a exploração colonial. E a genética, que estava engatinhando na época, como ela entra nessa história? A genética estava começando com Mendel, com suas descobertas sobre hereditariedade. Aí os eugenistas acharam que podiam aperfeiçoar os humanos do mesmo jeito que se faz com plantas e animais. Uma visão bem simplista, né? Totalmente. Eles superestimavam a capacidade de controlar os genes. Achavam que características complexas, como a inteligência, eram determinadas por um único gene. E não é bem assim, né? Claro que não! A genética é muito mais complexa do que isso. Mas, na época, eles estavam empolgados com as novas descobertas e queriam aplicar tudo na sociedade. Tinha uma certa corrida para ver quem fazia a descoberta mais importante, né? Sim. E essa competição toda fez com que a eugenia ganhasse força. Parecia a solução para todos os problemas. Eliminar os genes ruins e criar uma sociedade perfeita. Uma utopia genética. Isso. Só que essa utopia se transformou num pesadelo. E esse pesadelo começou a tomar forma no primeiro Congresso Internacional de Eugenia em Londres, em 1912, certo? Exatamente. Esse congresso foi um marco. Imagina só. Cientistas do mundo todo reunidos para discutir como melhorar a raça humana. E o pior é que eles realmente acreditavam que estavam fazendo bem. E quem eram os figurões desse congresso? Estavam lá os principais nomes da eugenia. O Charles Davenport, o Carl Pearson, o Ernst Haeckel. A nata da eugenia, então. Pode-se dizer que sim. E eles discutiram de tudo. Hereditariedade, seleção reprodutiva, esterilização compulsória. Esterilização compulsória. Eles defendiam que pessoas consideradas inferiores deviam ser impedidas de ter filhos. Mas isso mostrou osso. Era o que eles acreditavam na época. E as conclusões do Congresso tiveram um impacto enorme. Vários países aprovaram leis eugênicas, inclusive os Estados Unidos. E essas leis levaram à esterilização de milhares de pessoas, né? Infelizmente, sim. Muitas vezes, sem o consentimento delas. Usavam evidências pseudocientíficas como a craniometria para justificar tudo. Craniometria, o que é isso? Mediam o tamanho do crânio das pessoas para provar que algumas raças eram mais inteligentes que outras. Um absurdo total. Mas na época era considerado ciência. E além do ZUA, onde mais essas ideias pegaram? Elas se espalharam pelo mundo. Na Alemanha, os eugenistas ajudaram a criar as bestes para a ideologia nazista. No Canadá, esterilizaram indígenas e pessoas com deficiência. Na Suécia, o programa de esterilização durou até a década de 70. Meu Deus! E tudo isso começou naquele congresso em Londres? Aquele evento foi um divisor de águas, ele legitimou a eugenia e abriu caminho para políticas e práticas terríveis. Tô falando em gente importante, quem mais estava nesse congresso? Bom, tinha uma galera de peso lá. Tinha o Sir Rickman J. Godley, presidente do Royal College of Surgeons, o professor M. von Gruber, da Alemanha, o Dr. David Starr Jordan, da Universidade de Stanford, o Lord Reginald McKenna, do Parlamento Britânico. Nossa, quanta gente importante. E todos eles, de alguma forma, apoiavam as ideias eugênicas. Para você ter uma ideia, até o Winston Churchill, que mais tarde seria primeiro-ministro da Inglaterra, já tinha defendido a esterilização de deficientes mentais. Caramba. Então essas ideias estavam mesmo enraizadas na sociedade. Sim, eram vistas como soluções para problemas sociais. Uma forma de limpar a sociedade dos indesejáveis. Voltando ao Charles Davenport, qual era o papel dele na eugenia americana? Ele foi o grande chefão da eugenia no ZUE. Acreditava piamente na hereditariedade. Fundou a Estação para a Evolução Experimental, em Cold Spring Harbor, e o Eugenics Record Office, que coletava dados sobre famílias americanas para provar suas teorias. Ele defendia a esterilização e restrições à imigração de pessoas consideradas inferiores. Inclusive, as ideias dele influenciaram a Lei de Imigração de 1924, que barrou a entrada de muita gente no ZUE. Mas ele teve oposição, né? Nem todo mundo concordava com ele. Claro, muitos cientistas criticavam o trabalho dele dizendo que era simplista e cheio de erros. Mas ele tinha muita influência e suas ideias acabaram prevalecendo por um bom tempo. E Martin Luther King Jr., o que ele pensava sobre tudo isso? Olha, não tem registro de que ele tenha usado o termo eugenia diretamente.
Mas a luta dele contra o racismo era uma oposição clara à base da eugenia. Ele defendia a igualdade entre todos os seres humanos, independente da cor da pele, da origem, da genética. Então, ele é totalmente contra a ideia de que algumas raças eram superiores a outras. Exatamente. Ele acreditava que o potencial humano era moldado pelas oportunidades, pela educação, pelo ambiente social e não pela genética. E Margaret Sanger, a pioneira do planejamento familiar, ela era a favor ou contra a eugenia. Ah, é que tá. Ela é uma figura complexa. Ela defendia o controle de natalidade para empoderar as mulheres, especialmente as mais pobres. Mas também tinha ideias que hoje a gente considera problemáticas. Ela falava em mais filhos dos aptos, menos dos inaptos. Isso soa bem eugênico, né? Sim, mas é importante entender o contexto. Na época dela, a eugenia era vista como uma forma de melhorar a sociedade. Ela achava que o planejamento familiar podia ajudar a reduzir a pobreza e o sofrimento, mas acabou se aproximando de ideias eugênicas. E aquela frase que atribuem a ela sobre criar uma raça de puro sangue. Essa frase é falsa. Nunca foi encontrada em nenhum dos escritos dela. É uma distorção da história para tentar descredibilizá-la. E a história de que ela queria exterminar a população negra. Isso também é uma grande distorção. Ela defendia o controle de natalidade para todas as mulheres, independente da cor da pele. O que aconteceu foi que, em uma carta, ela expressou a preocupação de que seus esforços pudessem ser mal interpretados por líderes negros. Ela queria o apoio da comunidade negra, não o extermínio. Então o legado dela é meio controverso, né? Sim, ela foi uma pioneira na luta pelos direitos reprodutivos das mulheres, mas também flertou com ideias eugênicas. É preciso analisar a história dela com cuidado, sem cair em simplificações. Mudando de assunto, mas sem perder o fio da meada, a eugenia teve um papel central no Holocausto, né? Com certeza. A eugenia forneceu a base científica para a ideologia nazista. Hitler se inspirou em ideias eugênicas para justificar a perseguição e o extermínio de judeus, ciganos, homossexuais, deficientes. Tudo em nome da purificação da raça ariana. Exatamente. Os nazistas levaram a eugenia ao extremo, transformando numa máquina de matar. E ninguém na Alemanha se opôs a isso. Houve alguns casos isolados de oposição, mas era muito perigoso. O regime nazista era totalitário. Qualquer um que ousasse questionar o Führer era silenciado. Mas, no geral, a eugenia era vista como algo positivo, uma forma de fortalecer a nação. E qual foi a influência dos Estados Unidos nesse processo? Olha, os EUA tiveram um papel importante na difusão da eugenia. As leis de esterilização americanas serviram de modelo para os nazistas. A Fundação Rockefeller financiou pesquisas eugênicas na Alemanha. Mas é importante destacar que a escala do Holocausto foi muito maior, muito mais brutal. Os nazistas levaram a eugenia a um nível de horror que os americanos nem imaginavam. Então a culpa não foi só dos americanos, mas eles ajudaram a criar o monstro. É mais ou menos por aí. É. As ideias eugênicas americanas alimentaram o nazismo, mas a responsabilidade final pelo Holocausto é dos nazistas. E quais foram as consequências do primeiro Congresso Internacional de Eugenia em outros países? As consequências foram sérias em vários lugares. Na Inglaterra, milhares de pessoas foram internadas em instituições psiquiátricas por serem consideradas deficientes mentais. Nos países nórdicos, a esterilização forçada foi praticada por décadas. No Canadá, comunidades indígenas foram dizimadas por políticas eugênicas. Nos EUA, a Lei de Imigração de 1924 barrou a entrada de milhões de pessoas. Ou seja, o Congresso de Londres deixou um rastro de destruição pelo mundo. Sim, ele espalhou a eugenia e legitimou práticas discriminatórias que causaram muito sofrimento. Falando dos UAA, o livro menciona uma máquina eugênica americana. Como funcionava essa máquina? Era uma rede de instituições, leis e propagandas que promoviam a eugenia. A Califórnia foi o estado que mais esterilizou pessoas, principalmente mulheres pobres, hispânicas e negras. E como justificavam essas esterilizações? Usavam argumentos pseudocientíficos, dizendo que essas mulheres eram deficientes mentais, promíscuas e morais. E o pior é que a Suprema Corte Americana validou essas práticas no caso Buck-Feibel, em 1927. Absurdo. E essa decisão abriu caminho para a esterilização de milhares de pessoas nos EUA. Só bem depois, a partir dos anos 60, com o movimento pelos direitos civis, que a eugenia começou a ser questionada de verdade. E o livro menciona alguns casos emblemáticos dessa máquina eugênica. Sim. O caso da Carrie Buck é um dos mais famosos. Ela foi esterilizada aos 18 anos porque a mãe dela era considerada imbecil. E a filha dela, a Vivian, também foi considerada deficiente mental com apenas 6 meses de idade. Tudo baseado em avaliações superficiais e preconceituosas. Outro caso chocante foi o das irmãs Health, 2 meninas negras que foram esterilizadas no Alabama na década de 70 sem o consentimento dos pais. E teve também o caso de Josefina Garcia, uma jovem mexicana que foi esterilizada na Califórnia depois de dar à luz por cesariana. É de partir o coração saber que essas coisas aconteceram.
E por muito tempo, a eugenia deixou marcas profundas no ZUE, principalmente nas comunidades mais vulneráveis. E depois da Segunda Guerra Mundial, a eugenia sumiu do mapa. Não totalmente. As ideias eugênicas perderam força, mas algumas práticas continuaram. No ZUE, as esterilizações forçadas só foram totalmente proibidas na década de 70. E em outros países, como o Canadá, elas continuaram até mais tarde. Então a sombra da eugenia ainda pairava sobre o mundo. Sim. E é importante lembrar que a eugenia não se resumia à esterilização. Ela se manifestava de outras formas, como a segregação de pessoas com deficiência em instituições e a discriminação racial em políticas de imigração. E no Brasil, como foi a história da eugenia? A eugenia chegou ao Brasil no início do século XX, trazida por intelectuais como Renato Kell. Ele fundou a Sociedade Eugênica de São Paulo e defendia a purificação da raça brasileira através da imigração europeia. Era a ideia do branqueamento, né? Isso. Eles achavam que o Brasil era um país degenerado por causa da miscigenação racial e a solução seria trazer mais europeus para melhorar a genética da população. Que absurdo. E essas ideias influenciaram políticas de imigração e saúde pública. Mas, felizmente, a esterilização forçada nunca foi legalizada no Brasil. Ufa, pelo menos isso. Mas a eugenia se manifestou de outras formas, como na educação e na cultura. O Monteiro Lobato, por exemplo, defendia ideias eugênicas em alguns de seus textos. Sério, o criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele era um intelectual complexo com ideias contraditórias. Mas em alguns momentos ele expressou ideias racistas e elitistas, influenciadas pela eugenia. E teve alguém que se opôs a ele. Sim. O Edgar Roquette Pinto, um antropólogo, criticava a eugenia e defendia uma abordagem mais social para melhorar a saúde da população. Ele acreditava na educação, no saneamento básico, na melhoria das condições de vida. É uma visão bem mais humana, né? Sem dúvida. Ele ia contra a corrente da eugenia e defendia a diversidade racial e cultural do Brasil. Que bom que teve gente para contestar essas ideias perigosas. E a história da eugenia no Brasil mostra que a gente precisa estar sempre atento aos discursos que pregam a melhoria da raça ou da nação, porque eles podem esconder preconceitos e levar à discriminação. Falando em preconceito, quais foram os erros da eugenia? O que a torna uma pseudociência? A eugenia se baseou em uma série de erros. Ela distorceu a teoria da evolução de Darwin, simplificou a genética, usou estatísticas de forma manipulada para provar suas ideias. E o pior é que ela violou direitos humanos básicos, como o direito à reprodução e à dignidade. Ela justificou a esterilização forçada, a segregação racial, a discriminação contra pessoas com deficiência. Um show de horrores. A eugenia foi um dos maiores erros da ciência. Ela nos ensina que a ciência, por mais poderosa que seja, pode ser usada para o mal, quando está a serviço de ideologias preconceituosas. E hoje em dia, será que a eugenia está de volta? Alguns estudiosos dizem que sim, mas de forma mais sutil. Os avanços na genética, como os testes pré-natais e edição genética, levantam novas questões éticas. Será que a gente não está caminhando para uma nova forma de eugenia, onde os mais aptos serão selecionados na base da genética? É uma pergunta que a gente precisa se fazer, né? Sim. A gente não pode repetir os erros do passado. A genética tem um potencial enorme para melhorar a vida das pessoas, mas a gente precisa usá-la com responsabilidade, ética e respeito à diversidade humana. E para finalizar nossa conversa de hoje, qual é a principal lição que a gente tira da história da eugenia? A principal lição é que a gente precisa estar sempre atento. A ciência não é neutra, ela pode ser usada para o bem e para o mal. A eugenia nos mostra o que acontece quando a ciência é dominada por preconceitos e ideologias. E a gente precisa garantir que isso nunca mais aconteça. Palavras sábias. E para deixar nosso ouvinte pensando, qual seria a sua última provocação? Que tal a gente refletir sobre o papel da ciência na sociedade? Como garantir que os avanços científicos sejam usados para promover a justiça social e a igualdade, em vez de aprofundar as desigualdades? Ótima pergunta. E com essa reflexão, a gente encerra o nosso mergulho de hoje. Muito obrigado pela sua participação e a você que nos acompanhou, fica o convite para se aprofundar nesse tema tão importante. A história da eugenia é um alerta para a gente nunca baixar a guarda contra o preconceito e a discriminação. Concordo plenamente. Até a próxima!